Ó, o Marcos está na sala. Cláudia. Bom, estamos com uma galerinha boa, os colegas chegando. Vocês já conhecem a nossa metodologia, não tem por que a gente enrolar. Vamos embora. Lohane, boa noite. Quem sabe o que vem agora? O relembrando, é isso aí. Ruth, tá atenta. O que a gente viu na nossa aulinha passada? Tipos de penas. Uma aula que é uma extensão da nossa aula 4, que nós falávamos das noções do direito penal, e ainda dentro do bloco do direito penal, a gente entrou nos tipos de penas. O que é uma pena? É a sanção imposta pelo Estado ao criminoso, né? O professor Marino fez uma gracinha com a gente, falando se a gente ia ter uma aula sobre aves, porque estávamos falando sobre as penas, mas aqui a pena, para nós, tem um outro significado. Nós conhecemos ela no direito com o termo técnico sanção. E por meio de uma ação penal, ou seja, há um procedimento para se imputar a pena a um criminoso. E nós vimos também que a sanção tem uma dupla finalidade, ou seja, ela serve para duas coisas. O quê? A retribuição ao delito praticado e prevenção de novos crimes. Então, quando nós estudamos o direito das penas, lá no direito penal, o que a gente está estudando? O sujeito cometeu um crime e o Estado vai lá e retribui esse crime, punindo este sujeito criminoso. E por outro lado, quando ele pune, eu que não cometi o crime e estou vendo alguém ser punido, penso, não vou praticar, porque também serei punido. Então essa pena tem a finalidade de punir quem praticou e prevenir para aqueles que não praticaram, que não venham a praticar. Estudamos ainda na nossa aula passada. Espectador. O Marcos falou que está falhando. Vocês estão me ouvindo? Testando. Estão comigo? Nossa, mas é bem organizado. Despacho. Vamos lá então. Princípios. Nós vimos também alguns princípios. Um dos princípios mais importantes que existem no direito como um todo, e esse princípio está presente em praticamente todas as esferas dos direitos públicos, privados e sociais, nós conversamos sobre isso, é o tal do princípio da legalidade, ou seja, agir em conformidade com a lei. No caso das penas, o princípio da legalidade tinha um outro significado, vocês se lembram? Que não haverá pena sem prévia cominação legal. Ou seja, não tem como ser atribuída uma pena a alguém se não houver antes uma lei definindo de quanto será essa pena. Então, toda vez que um crime for cometido, eu tenho que saber qual é a punição para esse crime, porque essa pena já está pré-estabelecida. E se ela não estiver estabelecida, não haverá a imputação da pena, não será possível punir. Nós vimos lá também o princípio da inderrogabilidade, lembra o princípio da inderrogabilidade, aquele palavrão que a gente ficou um tempinho falando sobre ele? O Estado, juiz, não pode deixar de punir as pessoas. Então, uma vez que alguém foi submetido a um processo penal e a esta pessoa foi imputado um crime, o Estado não pode deixar de punir essa pessoa. Havia também o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pena aplicada, a sanção aplicada deve ser proporcional ao ato cometido. Então, eu não posso, por exemplo, aplicar a pena de um homicídio para o sujeito que cometeu um pequeno furto. Não é proporcional. Vimos o princípio da individualização da pena, e aqui eu já abro um parênteses para a nossa lição.
em que eu deixei lá para vocês, o para pensar e responder, vocês me entregaram por e-mail. Nesta leva, eu já puxo a orelha, porque recebi menos respostas do que como de costume. Então, alguns de vocês deixaram de fazer, mas o princípio da individualização da pena é exatamente o ponto da aula que a gente deveria se lembrar para responder a pergunta. Que tinha lá uma quadrilha, né? Alguns sujeitos que cometeram o mesmo crime, juntos. Boa noite, Duda. E eles foram submetidos ao processo penal. Lá no processo penal, o juiz tentou aplicar a eles 10 anos, que era a pena máxima para todo mundo. Mas nós tínhamos ali um sujeito com bons antecedentes, um sujeito que era réu primário e um sujeito que já tinha múltiplas passagens pela polícia ali, pelo crime. Então, de acordo com o princípio da individualização da pena, embora todos eles tenham cometido o mesmo crime e tenham praticado o crime junto, cada um vai receber uma pena de acordo com o seu perfil. Esse é o princípio da individualização da pena. E por fim, nós vimos lá também o princípio da humanidade, né? Em que era vedado as penas de caráter vexatório, as penas perpétuas, as penas de escravidão, as penas de castigo físico, diversas vedações, porque o direito penal deve punir, mas não deve agir com desumanidade. Vimos ali, no terceiro ponto, as penas privativas de liberdade, estudamos um pouquinho o regime fechado, falamos do regime semiaberto, falamos do regime aberto, a progressão de regime, a gente conversou um pouquinho sobre ela, e as condições. Vimos penas restritivas de direito, que são sanções penais que é imposta substituindo a pena privativa, ou seja, dependendo do tipo de crime e dependendo da conduta do criminoso, do perfil do criminoso, a gente aplica uma pena restritiva de direito, bloqueia um passaporte, bloqueia uma conta bancária, põe o sujeito ali para pintar um centro cultural, pagar uma cesta básica, e não necessariamente ele irá para a penitenciária. E vimos no final, fechando a nossa aula, as penas de multa. A pena de multa é uma espécie de sanção penal que possui a natureza patrimonial, ou seja, o sujeito tem de pagar um valor ao Fundo Penitenciário Nacional, e esse valor às vezes é somado a uma pena restritiva de liberdade, às vezes é somado a uma pena privativa de liberdade, ou às vezes é só a pena de multa. Então ela pode ser aplicada sozinha ou em conjunto com as outras. E alguém perguntou na aula passada se a pena de multa era a mesma coisa que a fiança. E nós dissemos que não, que a fiança é uma espécie de uma garantia que se paga para responder o processo em liberdade. Já na pena de multa, você não está pagando uma garantia. No final do processo, esse dinheiro não volta para o criminoso. E vocês tiveram uma dúvida, mas por que tem a pena de multa? Porque às vezes o sujeito pode fazer uma determinada conta e falar, poxa, o crime compensa. Lembra aquele exemplo que a gente trouxe? Ele faz um roubo ali de 5 milhões e fica 1 ano e meio preso, ele pode olhar e falar, não, vale a pena, saio da cadeia depois de 1 ano e meio, mas saio milionário. No caso da pena de multa, ele perderá todo esse dinheiro, se não perder todo, vai perder quase todo, e ainda vai ficar preso, de modo que a gente chega ao raciocínio de que o crime não compensa. Beleza até aqui? Todo mundo comigo? Foi isso que a gente viu na aula passada? Revisados, resumidos? Boa. Vamos então para a nossa aula de hoje. Noções de direito internacional, público e privado. O direito internacional, nossa aula de número 6, é a relação que o direito brasileiro tem com o direito de outros países. E essa relação se ocorre de duas maneiras, de dentro para fora e de fora para dentro. Por isso que há a divisão do direito internacional público e o direito internacional privado. Vejamos então qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós vamos passar por 5 tópicos, aula pesada,
E o que a gente vai estudar? Primeiro, o direito uniforme, substantivo e material. Depois vamos estudar os tópicos da nacionalidade. Veremos a condição jurídica do estrangeiro, vamos falar um pouquinho dos tratados e, por fim, a gente vai falar do Estado como um sujeito de direito internacional. Bacana? Esse é o conteúdo da nossa aula, 5 pontos, 5 tópicos, dentro deles algumas características, algumas definições. Eu espero que vocês me acompanhem. Se tiver dúvida, grita, levanta a mão, manda um oi, a gente para, explica, retoma. Lembre-se, eu não tenho problema nenhum em ser interrompido. O meu objetivo é só um, que vocês aprendam. O que seria, galera, o direito uniforme, substantivo ou material? Esses são termos, são sinônimos, são palavras que possuem o mesmo significado. E quando se trata do direito internacional, nós vamos ouvir frequentemente uma dessas expressões. Você pode ouvir alguém falar em direito uniforme, você pode ouvir alguém falar em direito substantivo, ou você pode ouvir alguém falar em direito material. Todas essas expressões têm o mesmo significado. Então, fiquem atentos. Se alguém falar do direito uniforme e você só conhecer o direito substantivo, aquilo que você conhece é a mesma coisa que o sujeito provavelmente estará falando. Ah, mas eu só conheço o material. O material, o uniforme e o substantivo significam a mesma coisa, são expressões sinônimas. Bom, o que é então que vem a ser este direito uniforme, substantivo ou material? É o que procura alcançar a unidade do direito dentro do seu campo de atuação, delineado por preceitos jurídicos concordantes e indicativos do direito aplicável. Aqueles palavrões que a gente está acostumado. O que significa até aqui? É aquele direito que se é possível aplicar. Eu não estou falando dos procedimentos, mas eu estou falando do direito em si considerado. Que estejam em vigor em 2 ou mais estados. Portanto, o tratado internacional, que nós vamos falar, é objeto da nossa aula hoje, tratado, é um instrumento jurídico de utilização neste caso, e dentro de seu âmbito perante aos estados, é que estão em vigor as normas jurídicas uniformizadas. Assim, o direito uniforme e do direito internacional são distintos, mas se interligam, pois os tratados internacionais apenas promovem a uniformização de algumas normas. O que eu quero dizer com isso? Bom, existe a lei brasileira, que é aquela que a gente conhece, aquela que a gente vem estudando aula a aula. E dentre as leis brasileiras, qual é a lei mais importante? A principal, a mais forte, a Lex Mater. Quem se arrisca? A Ruth hoje está voando. Constituição, perfeito, exatamente. Então, dentro do Brasil, que é o nosso Estado, o Estado brasileiro, nós temos a Constituição Federal como a legislação mais importante da nossa nação. Ela confere a nós o nosso Estado democrático de direito, ou seja, a forma como nós convivemos, a forma como nós nos relacionamos, está toda ela discriminada na nossa Constituição Federal. E abaixo da Constituição Federal nós temos muitas outras leis, infinitas leis. Nós temos o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Ambiental, nós temos os decretos que nós estudamos e uma imensidão de legislação. Bom, nós temos de seguir todas essas normas, todas essas leis, e a gente já veio aprendendo isso desde a nossa primeira aula, quando vimos as noções do direito constitucional. Pois bem, imagine que num outro país, vamos pegar aqui os Estados Unidos, por exemplo, lá eles também têm uma Constituição.
diferente da nossa, mas que tem o mesmo valor para eles. É a lei mais importante dos Estados Unidos, a Constituição americana. E abaixo desta lei, que é a Constituição, a Lex Mater deles, eles têm também um monte de legislações, assim como nós. Lá vai ter o Código Civil deles, o Código Penal deles, o Código do Processo Civil deles, e assim por diante. Bom, nós aqui no Brasil não vamos aplicar no nosso dia a dia, nas nossas condutas, a legislação americana. E nem os americanos vão aplicar a legislação brasileira. Porém, é possível que haja alguns pontos de convergência em que a legislação americana e a legislação brasileira tratem do mesmo assunto, escrito talvez de forma diferente, mas com o mesmo objetivo. Professor, dá um exemplo. Por exemplo, no Brasil, matar alguém é considerado um crime de homicídio. Nos Estados Unidos, matar alguém também é considerado um crime de homicídio. Tem algumas diferenças. Por exemplo, no Brasil, nós não aplicamos a pena de morte e nem a prisão perpétua. Nos Estados Unidos, eles têm a pena de morte e a prisão perpétua. Professor, a obrigação de usar máscaras a partir de quinta-feira é uma lei? Não é uma lei, é um decreto. E o decreto, nós aprendemos na nossa aula de número 2, tem força de lei. Lembra do decreto? Tem cheiro de lei, tem cara de lei, se veste como lei, mas não é uma lei. Por que ele não é uma lei? Porque ele não passou pelo processo legislativo. Mas ele tem uma característica de ser mais temporário. O decreto ele tem um prazo de validade, assim como a medida provisória. Só que o prazo não é como o da medida provisória, de 4 meses, 120 dias. O decreto é para uma situação. Então, enquanto durar a situação, você vai editando o decreto. Ele tem força de lei, ou seja, você tem de obedecer o decreto assim como você obedece a lei. Mas depois ele cai. E quando ele cai, você não precisa obedecer mais. A lei não cai. A lei precisa vir uma nova lei para revogar a anterior. Essa é a diferença. Bom, o que eu dizia? Dizia que na legislação brasileira e na legislação americana, matar alguém é considerado um crime. Porém, a forma de punir é diferente em cada estado. No estado brasileiro é diferente do estado americano. Imagine se o sujeito vem dos Estados Unidos e comete um crime aqui. Ou o sujeito sai do Brasil e comete o crime lá. Como funciona? O brasileiro que comete um crime nos Estados Unidos, o americano que comete um crime no Brasil. Como esses países se comunicam? Aplica-se a lei do Brasil ou aplica-se a lei dos Estados Unidos? Então, quando nós falamos do direito uniforme, do direito substantivo, do direito material, nós estamos falando disso, dessa convergência de legislação entre países para chegar no momento final, no momento de aplicar, a gente saber o que de fato a gente aplica. Via de regra, são celebrados tratados, que são uma espécie de acordo entre países. Como se os Estados Unidos dissessem assim, ó, aqui na minha casa eu faço desse jeito. O Brasil olha do outro lado e fala, aqui eu faço de outro jeito. Mas vamos fazer um acordo? Quando envolver nós dois, como é que a gente toca isso? Ah, a gente toca dessa maneira. Ah, então beleza, estamos acordados. Então, neste caso, não vale nem a lei brasileira, nem a lei americana. Vale o fruto do acordo, o conteúdo do tratado. É mais ou menos disso que a gente vai falar na aula de hoje. Ficou claro para vocês o que seria o direito uniforme, substantivo ou material? Então, sim, é possível. Show de bola. Porque visualização é diferente de visitante. Nacionalidade. Quando a gente fala agora de nacionalidade, nós estamos falando regras que estão previstas tanto na nossa legislação como no conteúdo dos tratados. Eu vou falar com vocês um pouquinho de tratados hoje. Eu vou falando no decorrer da aula e quando chegar no momento
dos tratados a gente entra na definição, mas vocês já vão ter uma bagagem com tantos exemplos que vocês já vão saber o que são tratados. Mas tudo isso que a gente vai falar na aula de hoje é direito uniforme, substantivo ou material, ou seja, aqui a gente abriu a porta. Tudo que tiver na porta para dentro se enquadra nesse direito material. Vamos lá. Nacionalidade. Vocês provavelmente já ouviram falar da nacionalidade, porque toda vez que vão preencher um documento, que vão fazer uma compra online, que tem de colocar o RG em algum formulário, tem um campo lá que diz nacionalidade. Primeira pergunta, qual é a diferença entre nacionalidade e naturalidade? Alguém arrisca? Já teve o filetinho do blog. Cadê o Evanilson? Tá quietinho. Amanhã provavelmente vai ter mais Alguém falou alguma coisa que não consegue acessar? Não sei ainda. Nacionalidade é brasileiro. Professor, Pois não. o senhor quer saber qual é a diferença de nacionalidade e naturalidade? É isso aí. Nacionalidade é a pessoa nasceu naquele lugar, e naturalidade a pessoa foi ela se acostumou a viver ali, ela foi mais ou menos assim, vai. Acho que eu perdi um. Eu tô vendo as devolutivas do ATPC, cabe no grupo da escola, para eles imediatamente ao término do ATPC fazer o seu A nacionalidade é o vínculo jurídico que você possui com o seu país de origem. A naturalidade é o vínculo que você possui com a sua cidade de origem. Então essa é a diferença. A maior parte de vocês acertaram. É isso aí. Nacionalidade trata-se do país. É sobre ela que nós vamos falar. A naturalidade trata-se da cidade. E aí nós não vamos falar da cidade agora. Bom, vamos lá. Nacionalidade. A nacionalidade é extremamente importante. Mais importante do que a naturalidade. Ela é tão importante, adivinha onde ela está registrada? Quem se habilita a dizer qual é a lei que trata de nacionalidade? Dada a sua importância. Onde será que nós vamos encontrar os artigos que falam de nacionalidade? Marcos matou na mosca, na Constituição. Começa lá no artigo 12. E nós vamos falar sobre a nacionalidade. O que é a nacionalidade? É o vínculo jurídico de direito público interno entre uma pessoa e um Estado. A nacionalidade pressupõe que a pessoa tenha determinados direitos frente ao Estado de que é nacional, como o direito de residir e trabalhar no território do Estado, os direitos de votar e de ser votado. Esses são conhecidos como direitos de cidadania. O direito de não ser expulso ou extraditado. E o direito à proteção do Estado, inclusive a proteção diplomática e a assistência consular quando o nacional se encontra no exterior, dentre outros. Vamos lá, isso está muito próximo da gente. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão entender todos os pontos da nacionalidade. Vamos falar de coronavírus. Covid-19. Quando surgiu esse papo do coronavírus, quando surgiu esse papo da pandemia, onde nasceu essa doença? Onde essa doença começou? Ela começou na China. É o que dizem, né? Que ela começou na China, numa cidade chamada Wuhan. Se você não tiver. E nesta cidade, que no começo ficou totalmente isolada, as pessoas não podiam sair de casa, assim como a gente hoje. As pessoas não podiam ir ao mercado, era um isolamento muito mais severo do que o nosso. Percebeu-se que tinha alguns brasileiros que estavam morando na cidade de Wuhan. Vocês se lembram o que esses brasileiros fizeram?
Você tem um Isso foi pauta de todos os telejornais. patrimoniado Os brasileiros pediram para voltar. que você paga conta. Quero voltar para o Brasil. Eu não quero mais ficar aqui, nesta cidade que está infectada. Ter pagado caro. E nós vimos, exatamente, Cláudio, nós vimos ali a questão da repatriação. O presidente manda ou não manda um avião buscar esses brasileiros que estão lá em Wuhan, num confinamento? Se fosse para te ajudar. O que é isso? O que aconteceu? Não mexer com isso amanhã. Assistência consular. O brasileiro, que nós chamamos aqui de nacional, se encontra no exterior, ou seja, eles estão lá, querem voltar e precisam de assistência diplomática. Esses brasileiros não precisaram desembolsar do seu dinheiro nem R$1 sequer. Por quê? É um direito do nacional a assistência diplomática. Se por acaso você tiver em um outro país e passar qualquer apuro neste país, é um direito seu pedir assistência à diplomacia brasileira. 5 minutinhos, eu aproveitar. Preciso falar com o Brasil. Preciso de um consulado. E neste consulado você será atendido de maneira gratuita. E o Brasil, se for o caso, vai mandar te buscar e trazer você de volta para casa. De volta para a minha terra. Hoje no elevador um cachorro. Que é isso? Isso é um direito do nacional. Porque não é para entrar duas. Professor, eu nasci Duas pessoas diferentes. na Angola e moro no Brasil. Estou aqui no Brasil cerca de 1 ano. Adoro o Brasil. Brasil e eu, tudo a ver. Eu entrei com saco de lixo e o cachorro. Eu fui até Angola visitar alguns parentes. Porém, eu fiz uma escala na França. E na França, eu fui barrado pela polícia. Teve um problema ali no aeroporto da França. Me prenderam ali. Às vezes, para ela poder sair, ela Posso ligar para o Brasil e mandar me buscar? vai sair de um para o outro. Vocês acham? Mau jeito. Aí teve que ir pro hospital. Não, não posso. Não posso porque não sou um nacional. Não tenho esse direito. Você que ligue para Angola, que é o seu país de origem. É isso aí, Marcos. Liga para Angola. No Brasil, você não vai receber essa assistência consular. Então, esse é um dos direitos da nacionalidade. Esse é um dos direitos que você tem. Opa, hoje eu estou gaguejando. Esse é um dos direitos que você tem pelo simples fato de ter nascido no Brasil. O direito de ser um nacional. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Nós vimos na aula passada, olha a ligação que a gente está fazendo agora com a nossa aula anterior. Que no Brasil é vedado a pena de banimento. Lembra que a gente viu lá? Penas que não podem, né? Tal. Banimento. O que é banimento? Banimento é expulsar. Eu não posso expulsar alguém. O direito de não ser expulso. E lembra que o direito penal externa a proteção de outros direitos, que o direito penal não tem vontade própria, o direito penal atende aos outros ramos do direito. Então, quando existe no direito penal uma norma dizendo que é proibido a pena de banimento, não é porque o direito penal resolveu que não vai te mandar embora, mas é porque o direito penal, na sua função de norma subsidiária, que a gente aprendeu, está atendendo a esse direito que você tem de não ser expulso. Então, o fato de você não poder ser expulso é que é criado a proibição da pena de banimento. Eu não posso olhar para você e dizer, olha, esse crime que você cometeu, não dá para você ficar aqui, vai embora. Não posso. Se você nasceu no Brasil, você não pode ser expulso. É vedado a pena de banimento. Ué, mas ele tá contratado? Por quê? Porque este é um direito que o nacional tem pelo simples fato de ter nascido no Brasil. Olha que legal. Outra coisa, imagine, vamos pegar a nossa aluna famosa, que andou dando entrevistas por aí, saindo no jornal, e que está
e que está toda metida, a nossa querida aluna Ruth resolve passar uma temporada em Londres para praticar o inglês. A pergunta que eu faço é, se ela chegar em Londres dizendo, olha, vim aqui passar uma temporada, vou ficar aqui 2 meses, 3 meses para estudar, a pergunta é, ela pode ser registrada com carteira assinada? Ela pode exercer uma profissão? Vocês aprenderam ontem essas questões, dessas noções trabalhistas com o professor Rogério. Será que ela poderia exercer uma profissão em Londres? Se ela está lá para estudar? Será que ela tem como trabalhar? O que vocês acham? Que sim ou que não? Em tempo, essas coisas. Como que eu posso resolver? Você foi dando solução. Que não. Que é o que eu falo pro pessoal. Queria, mas acho que não. Não dá. Por que não dá? Porque vocês já devem ter ouvido falar daquela coisa, o visto de estudante, o visto permanente, o visto de trabalho, ou seja, quando você sai do seu país de origem, sai do Brasil e vai para um outro país, lá você vai ter que atender algumas regrinhas. E quando você chegar no aeroporto, eles vão perguntar, o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim aqui estudar. Ah, então você tem que ter um visto de estudante, e você não pode trabalhar. Tanto é que eles vão perguntar se você já tem o dinheiro para ficar lá todo aquele período, porque se você não vai trabalhar, você não vai ganhar dinheiro, então você já tem que levar uma bolada para ficar todo o período. A pergunta agora é diferente. A Ruth resolveu não ir para Londres. Londres está muito longe, o dólar está muito caro. Ela resolveu curtir as praias de Santa Catarina. Chegando em Santa Catarina, a Ruth, que tem uma veia empreendedora, resolve montar um negócio na beira da praia. Pergunta, será que ela pode trabalhar em Santa Catarina? Vocês acham? A Lohane, a Cláudia. Boa tarde. Pode. Professor, por que quando ela transita dentro do território nacional ela pode trabalhar e quando ela sai ela não pode? Porque é um direito da pessoa residir e trabalhar. No Brasil, se a Ruth pode trafegar de norte a sul, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, ela pode morar, ela pode trabalhar, ela pode estudar. Passou dessa fronteira, ela vai ter que atender as regrinhas. Veio estudar ou veio trabalhar? Ou veio os dois? Não dá para improvisar. Santa Catarina, ela foi curtir umas férias. Acabou o dinheiro, ela trabalha. Nos Estados Unidos, em Londres ou na Europa, é diferente. Se acabou o dinheiro, tem que voltar para casa. O Marcos colocou assim, até nos países da América... Marcos, aí... Bom, eu estou dando alguns exemplos aqui que são expoentes, né? Exemplos gritantes. Mas você vai ter uma regrinha para cada tipo de país. Você tem os blocos. Por exemplo, na América, você não tem livre acesso a toda a América. Você não consegue chegar nos Estados Unidos sem um visto, sem um passaporte. Mas você consegue chegar no Chile, na Argentina, no Peru, na Bolívia. Para isso você só precisa ter um RG. Então, quem é que vai regulamentar a sua forma de acesso, a sua forma de ingresso e a sua maneira de estar no local? Se você está lá a passeio, a trabalho ou a estudo? Os tratados. O tal dos tratados. Por quê? Porque tem a lei do Brasil. Tem a lei do Peru. Qual lei eu sigo? Depende. Então vamos olhar o tratado? O que diz o tratado? Ah, o tratado, vou voltar aqui no slide, uniformizou. Ah, então eu vou seguir a legislação uniforme. Nenhuma e nem outra. Eu vou seguir a uniformização. Por exemplo, aqui no bloco da América do Sul, você tem uma uniformização para o peregrino.
que é o sujeito que está transitando entre os países da América do Sul. Tem uma condição especial para esse cara. Ele tem um tratamento diferenciado. Se ele está aqui no Brasil, mas ele está de passagem, porque ele saiu da Argentina, ele olha para a Polícia Federal e fala: eu sou um peregrino. Opa, tem um tratamento jurídico diferenciado. Se você sai aqui do Brasil e passa pela Bolívia, e a polícia boliviana te para, eu sou um peregrino. E ainda o Lucas é Opa, tem um tratamento diferenciado. Nossa. Então, essa é a importância, por exemplo, dos tratados. Ficou claro essa questão de nacionalidade? Ela incentiva. O Israel Bom, não. Israel é firme. a nacionalidade é tão importante que ela não poderia encerrar aqui. Existem os tipos de nacionalidade. Vamos ver os tipos de nacionalidade. Aí vocês me contam em qual vocês se encontram. Primeiro, existe o brasileiro nato. O que é o brasileiro nato? Dá-se de forma unilateral. Ou seja, independentemente da vontade do indivíduo. Assim, se o Marcos nasceu na República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro lhe imporá a condição de brasileiro nato, como está lá na Constituição Federal. Vamos ler esse artigo? Ele é importante, eu coloquei um pedacinho dele para a gente ler aqui. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. O que significa isso? Minha mãe é argentina. Meu pai é português. Olha a mistura. Os dois moram no Brasil. E eu nasci no Brasil. O que eu sou? Brasileiro nato. Minha mãe é argentina e trabalha para o governo argentino. E está aqui no Brasil fazendo uma pesquisa. Meu pai é português, não trabalha para o governo português e está aqui no Brasil, e eu nasci no Brasil. Será que eu continuo sendo brasileiro nato? Ou eu sou um estrangeiro que por acaso nasci aqui? Aí, ó, o Evanilson diz que é estrangeiro. O Marco diz que continua sendo brasileiro nato. Opa, peraí que eu caí aqui. Voltou. Mais uma vez. Minha mãe é argentina, a serviço do governo argentino, está morando no Brasil. Meu pai é português e não está a serviço de Portugal. E eu nasci no Brasil. Sou brasileiro nato ou naturalizado? Não, nato, naturalizado. Olha que confusão. Não sou brasileiro, nato, porque a minha mãe está a serviço do governo de um outro país. Sou estrangeiro. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Lembra que minha mãe está a serviço da Argentina?
O fato dela estar a serviço da Argentina impede a minha condição de brasileiro nato. Então eu sou estrangeiro, um estrangeiro nascido no Brasil. Que loucura, é isso aí. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tem que olhar o tratado, Evanilson. Tem que ver o tratado que regulamenta a relação entre esses dois países. Lembra que eu disse? Tem a regra de um país, tem a regra do outro. Quando tiver confusão, opa, vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo, vamos escrever um tratado, a gente aplica. Neste caso, respondendo a sua pergunta, acalmando o seu ansioso coração, ele será argentino. Vai com a mãe. Na dúvida, vai com a mãe. Meu pai é deputado. Nasci na França. E ele está na França, numa assembleia, discutindo projetos para o Brasil. Sou francês ou sou brasileiro? E aí? A Ana vai de brasileiro. Quem mais? O Evanilson vai de francês. Max francês, Márcia brasileiro. Nato. Professor, não sei. Não é nada. Extraterrestre. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Meu pai é deputado, está a serviço da República Federativa do Brasil. Nasci na França, brasileiro, nato. Por quê? Aqui não dá para seguir a mãe. Existe um qualquer deles. Olha essa expressãozinha chata aqui. Qualquer deles. Vamos para mais uma aqui, a última. Os nascidos no estrangeiro, eu estou na C, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. E aí? Brasileiro nato ou estrangeiro? Papai e mamãe tá fora do Brasil. Ninguém trabalha para ninguém. Eu nasci no estrangeiro. Porém, ao invés de me registrar no cartório, papai e mamãe me registrou no consulado. Eu cresci, fiz 18 anos, cansei do estrangeiro, voltei para o Brasil. Sou brasileiro nato ou sou estrangeiro? E aí? Estrangeiro, que mais? Quem dá mais? Brasileiro. A Ruth já sofisticou um pouco mais a resposta. Se ele quiser, pode ser nato. Nato. É isso aí. Se eu optar, parabéns, Ruth. Se eu optar, terei a nacionalidade brasileira como nato.
Isso aqui é uma salada. É normal a gente se confundir. Mas é extremamente importante a gente ler atentamente o que diz a lei para fazer a aplicação correta do direito. Porque se eu optei por ser brasileiro nato, e aí eu decido ir para a China, e aí a China fecha a cidade, eu ligo para o Brasil e falo, Brasil, vem me buscar. Eu nasci no estrangeiro, eu cresci no estrangeiro. Com 18 anos eu fiquei um aninho só no Brasil. E com 19 já fui para a China. Estou com 25. Liguei para o Brasil e falei, Brasil, vem me buscar. O Brasil busca ou não busca? Eu tô lá na escola faz um tempão. Busca. Por quê? Porque eu possuo um direito de nacional, que é o direito conferido aos brasileiros natos, que possuem vínculo jurídico com seu Estado. Vocês achando que é só em matemática que tem confusão? Aqui também tem que desenhar arvorezinha, tem que pensar, tem que ligar os pontos para saber se pode ou não pode. No final é isso que eles querem saber. Professor, pode ou não pode? Não sei, calma, deixa eu fazer a ligação aqui. Opa. Ah, eu optei em ficar no Brasil. Optei pela nacionalidade brasileira. Depois eu fui embora, mas tudo bem, já sou brasileiro. Nato, tenho o direito vai comigo. Quero voltar, eu ligo pro papai presidente, ele manda um avião me buscar. Pode mudar muito de nacionalidade? Opa, nós vamos falar disso. Mas muito não, pode mudar uma vez só. E olha lá. Então vem. Vamos lá. E é muito específico. Tem um tempo determinado para ser considerado nato depois da maioridade, assim que você completa a maioridade. É o que diz a lei. Você pode fazer um clube, No caso da linha C que a gente leu, você pode requerer isso a qualquer tempo. Então, assim, até 18 anos, que é antes da maioridade, você não pode fazer esse pedido. Dos 18 até antes da sua morte, você pode fazer esse pedido. Desde que pai ou mãe brasileiro e o registro tenha sido no consulado brasileiro. Então, tem um monte de si. Se isso, se aquilo, você junta tudo e aí você ganha esse cheque em branco pro resto da vida. É muito difícil isso acontecer. Mas se acontecer, loteria. Usa se precisar. Ah, escolhi ser brasileiro nato. Tem como voltar atrás? Não. Uma vez escolhido, você naturalmente perde a outra nacionalidade que você tinha. E fica só com a nacionalidade brasileira. Alguns países têm limite de tempo para poder ficar lá, ou posso ficar até quando eu quiser. Não, a maioria deles tem tempo, tem limite. Por exemplo, visto de estudante, você fica geralmente 1 ano, aí pode renovar por mais um período, fica 2. Depois o visto tem que mudar. Ah, professor, fiquei mais de 2, o que acontece? Se a polícia te pegar na rua, deporta você para o Brasil, bota você no primeiro avião e manda você embora. Vamos lá pra casa. Vamos para brasileiro naturalizado, senão a gente não anda aqui também. Ocorre depois do nascimento. E ela só se perfaz, ou seja, ela só acontece mediante a manifestação de vontade do indivíduo. Ou seja, ali é independentemente da vontade dele. Aqui ele precisa manifestar vontade. Seja ele estrangeiro ou hematus. O que é um hematus? É um sujeito que não tem pátria.
é o apátrida. Neste caso, o indivíduo será considerado brasileiro naturalizado, na forma do artigo 12. Vamos ver lá o que diz o artigo 12. É o mesmo artigo, só que na parte 2. São brasileiros naturalizados quem? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Significa isso? Existem países que foram colonizados pelos portugueses. O Brasil é um deles. Nós fomos uma colônia portuguesa. E alguns países, como por exemplo Moçambique, também foi uma colônia portuguesa. Então, nós aqui no Brasil falamos português, lá em Moçambique eles também falam português. Aí um sujeito que nasceu em Moçambique vem para o Brasil, fica 1 ano inteiro aqui, ele não saiu nem um dia sequer, precisou ficar 365 dias ininterruptos. Aí ele vai requerer a nacionalidade brasileira dele, ele ganha, ele se torna um brasileiro naturalizado. Não é um nacional de origem, mas ganhou a nacionalização depois de um tempo. É naturalizado. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, assim, para ficar aqui e ganhar a nacionalidade depois de 1 ano, precisa ser de origem de país colonizado por Portugal. Tem que ter sido colônia portuguesa, falar português. Ah, o sujeito nasceu na Rússia, não tem problema. Se mudou para o Brasil com 15 anos, não tem problema, ele é estrangeiro, ele é russo. Ficou dos 15 até os 30, não saiu do Brasil nem para passear. 15 anos sem sair do Brasil. Não pisou o pé na Argentina. Agora eu quero ser brasileiro, ele vai dar entrada no pedido. Brasileiro. Precisa de 15 anos. Ah, nesses 15 anos, sofreu uma condenação penal. Leve, simples, pagamento de multa, resolveu. Já não pode ser brasileiro, vai ser estrangeiro. Porque são 15 anos, mais a isenção de condenação penal, ou seja, idoneidade moral, não pode ter sido condenado. É mais ou menos assim. Você vem aqui na minha casa, se instala, fica um tempo aqui comigo, não faz bagunça, aí eu deixo você morar. Qual é a importância disso? Que o brasileiro nato ou naturalizado não pode ser expulso. O estrangeiro pode. Então, se esse sujeito, se o Brasil entrar numa crise, por exemplo, muito séria, e for decidir que todos os estrangeiros têm que ir embora, esse sujeito que mora aqui desde os 15 anos, eu olhar para ele e falar, cara, pega tuas coisas e vaza. Não, mas eu... Tchau. Mas eu tenho família. Tchau. Então, para ele é jogo virar brasileiro. Porque no momento que ele vira brasileiro, não posso mais dar tchau. Tem que ficar. Tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. Então, assim, se tem uma diferença entre o nato e o naturalizado, você tem que tratar de maneira diferente. Vamos ver o que acontece. A regra geral, abro uma caixinha na cabeça de vocês. Brasileiro nato e naturalizado são tratados de maneira igual. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que todos serão tratados de maneira igual. Direito da igualdade, que a gente estudou. Mas, em algumas circunstâncias, a Constituição vai falar de uma diferenciação. Qual? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Vou dar um spoiler para vocês. Vou ajudar vocês. Porque eu sou muito bonzinho. Vocês estão animados, vocês estão participando. Então vamos lá. Presta atenção nesse slide. Porque com esse slide vocês vão conseguir responder a atividade. Pronto, falei.
Uma das diferenciações que nós fazemos é a questão de cargos públicos. Por exemplo, presidente e vice-presidente da República. Um brasileiro naturalizado pode ocupar esse cargo? Aquele sujeito que veio da Rússia com 15 anos, morou 15 anos no Brasil, não teve condenação penal, pediu a nacionalização brasileira, ganhou a nacionalização brasileira. Ele é um brasileiro naturalizado. Ele pode ser presidente da República? Resposta: não. Por quê? A presidência da República e a vice-presidência da República são cargos destinados a brasileiros natos. Presidente da Câmara dos Deputados, brasileiro nato. Presidente do Senado Federal, brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato. Membro de carreira diplomática, brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, brasileiro? Ninguém veio comigo? Nato. Ministro de Estado da Defesa, brasileiro nato. Nossa, professor, por quê? Imagina, o Brasil entrou em guerra. Guerra. Todo mundo com fuzil na mão, para tudo, todas as indústrias comecem a produzir arma e munição, que nós vamos para a guerra. Quem comanda a guerra? Não é o ministro do Estado de Defesa? Não é ele que vai traçar ali as estratégias? Não é ele que é o comandante supremo ali que vai dar as ordens gerais para os coronéis, para os tenentes no exército, para os sargentos, para os cabos? Quem está na ponta da espada é o soldado, mas quem está lá atrás comandando tudo isso? Não é o ministro do Estado de Defesa? Então imagine que o Brasil está em guerra com a Rússia e o ministro do Estado de Defesa é um russo que ganhou a nacionalização brasileira. E aí, a quem ele será leal? Ao Brasil ou à Rússia? Lascou, é isso aí, lascou. Ferrou, como a gente faz? Quando a gente estiver ali com arma na mão, o que ele vai pensar? Estão matando meu sobrinho, estão matando um primo. Ele vai ficar dividido. E se na verdade a Rússia tramou contra a gente, e esse cara, na verdade, é um espião, comandando o exército brasileiro? Deus me livre. Lascou dobrado. Não pode. Para esse cargo, brasileiro nato. Os outros seguem a mesma lógica. Ah, o vereador do meu bairro, professor, é um boliviano. Eu votei nele e ele está lá. Tudo bem, vereador pode. O que não pode é o presidente da Câmara dos Deputados. Por que o presidente da Câmara dos Deputados não pode? Porque no final do dia, quando sai uma lei, ele assina lá também. Perda do direito da nacionalidade. Olha aí, chegou. Cadê o nosso aluno ansioso? Lá no artigo 12 da Constituição, esses dois S, um em cima de outro, significa parágrafo. Então, lá no artigo 12, parágrafo 4º, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Opa, eu sou brasileiro, eu tenho uma nacionalidade, parece que eu posso perder. Quando eu posso perder? Vamos ver.
tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Primeira coisa, o brasileiro nato, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Vou fazer essa pergunta mais especificamente direcionada para o Evanilson. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Uns disseram que sim e outros disseram que não. O brasileiro nato, via de regra, não perde a nacionalidade. A perda da nacionalidade é uma sanção imposta aos brasileiros naturalizados. Não há sanção para brasileiros natos de perda de nacionalidade. Então, tudo que a gente for falar aqui agora serve para os brasileiros naturalizados. Aqueles que não eram brasileiros, ou seja, eram estrangeiros e se tornaram brasileiros. Eles se tornaram, mas pode perder. Quando eles podem perder? Se tiver uma sentença judicial de uma atividade nociva ao interesse nacional. Imagine, eu venho do Estado Islâmico para o Brasil. Fico 15 anos morando no Brasil. Não tenho nenhuma sentença penal condenatória. Peço a nacionalidade brasileira. Ganho a naturalização. Me torno brasileiro naturalizado. Aí eu monto um canal no YouTube, Todos pelo Terrorismo. E começo ali a colocar ideias na população, dizendo: vamos matar todo mundo. Pega um fuzil, atira no teu inimigo, aproveita e atira no teu amigo também, depois se mata. Percebam que essa minha atividade prejudica a coletividade. Eu lanço ali um jogo para crianças. Vamos jogar, moçada. Como chama o jogo? Baleia Azul. Vamos embora. Quem chegar primeiro ganha. Que horror! Não gostou, Ana? É, atividade nociva. É prejudicar a população. Opa, o Estado vai ficar em alerta. Espera aí, você não é mais brasileiro. E já que você não é mais brasileiro, fora daqui. Porque se eu sou brasileiro, não posso ser expulso. Agora, se eu perco a minha condição de brasileiro, fica fácil me expulsar. Entendeu o porquê de você tirar a condição de brasileiro? Porque aí você pode tirar o cara. De onde ele veio? Para onde que eu vou despachar? Volta para o teu país. Não é assim? Quando vem aquele primo chato, volta para tua casa. É a mesma coisa. Aprontou demais. Ah, volta para sua casa. Comigo era assim. Quando eu era moleque, que eu aprontava na casa do meu pai, ele me devolvia para minha mãe. Falou: volta, aprontou muito. É o que a gente faz. O cara aprontou aqui, manda embora de novo. Se o sujeito adquirir outra nacionalidade, não quero mais ser brasileiro, agora eu quero ser italiano. Aí já começa a falar assim com a mão: mande aquele va bene. Acabou, perdi a nacionalidade brasileira, porque eu adquiri outra.
Porém, tem os casos de dupla nacionalidade. Eu sou brasileiro, mas para receber, por exemplo, uma herança na Itália, eu fui reconhecido italiano, porque minha mãe era italiana, meu avô era italiano. Então eu posso ficar com as duas. Agora, se eu optar ser italiano sem ter essa ascendência, aí eu perco a brasileira. Ficou claro? Condição jurídica do estrangeiro. Quem é o estrangeiro? Quem é o tal do estrangeiro? É o cara que não nasceu no Brasil e que não adquiriu a naturalidade. Lembra daquele menino que veio da Rússia com 15 anos e com 30 ele pediu a naturalização e ganhou? Com 30. Mas se ele tiver 25, ele ainda não completou 30. E se ele tiver 29, ele ainda não completou 30. Quem ele é? Ele é o estrangeiro. Qual é a condição jurídica do estrangeiro? Durante esses 15 anos em que ele busca a naturalização, qual é a sua condição? Vamos ver as condições de permanência. A permanência definitiva com base no casamento com cônjuge brasileiro. O que é cônjuge? É marido ou mulher. Então ele veio, se ele ficar 15 anos aqui, ele vira brasileiro. Mas ele quer acelerar esse processo. Aí ele conhece uma linda moça ou um lindo rapaz, se apaixona e se casa. Essa linda moça ou esse lindo rapaz são brasileiros, natos. E se casou com estrangeiro. Opa, casou com brasileiro? Pede a nacionalidade. Acelera o processo. Já viram aqueles filmes americanos em que tem aqueles casamentos de fachada para conseguir, que ele fala assim, finge que você casou comigo para eu não ser deportada. Tem uns filmes que tratam disso. Tirando a parte do crime, é uma realidade. Se você casar com um brasileiro ou com uma brasileira, nato, aí a Ruth conhece um amigo que fez isso. Acelera o procedimento. Vocês conhecem muita gente, viu, pessoal? Estava na Irlanda e casou com uma mulher de lá. É isso aí, virou irlandês. Permanência definitiva com base em união estável. No Brasil, depois a gente vai aprender isso. Por isso que eu peço para vocês se acalmarem, não façam perguntas sobre isso agora, senão a gente não termina a aula. Mas depois, na nossa aula de Direito Civil, que está chegando, nós vamos ver coisas do casamento e coisas da união estável. Vou adiantar uma coisinha para vocês. A união estável é como se fosse o casamento. Então, se esse estrangeiro estiver em união estável com o brasileiro, deu match. Ele pode pedir a nacionalidade. Residência contínua no território brasileiro pelo prazo mínimo de 4 anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização. Então, assim, se eu pedir em 2020, eu tenho que estar ininterruptamente no Brasil desde 2016. Senão não rola. O que mais eu preciso? Ler e escrever a língua portuguesa, com certificação reconhecida e documentada. Então imagine aqui que o Max não seja brasileiro. O Max é o estrangeiro aqui do turno, da nossa turma. Aí ele preenche todos esses requisitos. E ele faz o curso técnico da FAT. Opa! O Max faz o curso técnico da FAT. O curso técnico da FAT, eu não sei se vocês perceberam, mas ele é dado em português. Vocês já tinham percebido isso?
As atividades são em português. Vocês respondem em português. Às vezes a gente põe um pouquinho de latim, às vezes a gente põe uma ou outra expressão em inglês, mas no geral aqui a gente fala português. Quando o Max se formar nesse curso técnico, ele tem uma certificação que diz, a certificação é documentada e reconhecida, que diz que ele sabe ler e escrever em língua portuguesa. Se não tivesse certificado, ele não teria como ter cursado, que aqui nós estamos lendo e escrevendo em português. Olha aí, Max, se você fosse estrangeiro, no final do curso, você podia pedir a sua naturalização. Combo 2 em 1. Exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção e da família. Então eu chego para o Brasil e falo assim, Brasil, fora tudo, todos esses elementos são cumulativos, tá? É um mais o outro, um mais o outro. Eu falo assim, olha, eu exerço uma profissão. Eu sou professor. Pode ir lá na Fundação FAT e perguntar para meus alunos se eu não dou aula. Eu sou professor. E eu tenho muito dinheiro que eu peguei emprestado com o professor Francisco. E eu consigo me sustentar e consigo sustentar minha família. Aí eu mostro a minha conta bancária, mostro meu imposto de renda. Ah, então tá bom, então pode ficar. Bom procedimento. O que é bom procedimento? É o que a gente chama de moral cívica, ou seja, o sujeito tem boa índole. Não teve o nome sujo. Não foi condenado por um crime. Cidadão de bem. Pessoa de bem. E lá no final, como eu já disse, já antecipei, inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso. Ah, e se o crime for culposo? Crime culposo é aquele que você não tem a intenção de praticar aquele resultado. Acontece. Estava dirigindo meu carro, o sujeito atravessou a rua e eu bati, matei na hora. Vou responder pelo crime de homicídio, porque eu matei. Mas eu não quis matar. Ah, então é culposo. Tudo bem, esse vale. Ah, não. Max, que não me entregou a lição, estava atravessando a rua, aí eu pisei no acelerador e matei. Opa! Esse crime é doloso. Esse eu não consigo a naturalização. Professor, o crime culposo tem perdão judicial? Tem. Nem todos. Vai depender do caso. Lembra que o perdão judicial, qual é a condição do perdão judicial? Que o próprio fato seja pior para o indivíduo do que a própria pena. Princípio da humanização. Humanidade no direito. A gente vê por aqui. O que é o tal do asilo político? Já ouviram falar do asilo político? Ah, professor, eu sei o que é asilo político. Você pega todos os deputados, senadores que são velhinhos, põe todos eles no mesmo lugar. Aí você vai ter um asilo político. É isso? Com certeza não. O asilo político... Tô bobo hoje, né? O asilo político é uma entidade jurídica cuja finalidade, ou seja, para que serve o asilo político? Proteção. Asilo, proteção. Vamos gravar isso? Asilo, proteção. Asilo, proteção. Asilo, proteção. Por quê? Existe uma autoridade soberana. O que é a autoridade soberana? É a autoridade
que um país tem dentro do seu território. Quem manda no Brasil? O Brasil. Por meio de uma estrutura que nós definimos. Legislativo, judiciário, executivo, governo. Mas quem manda aqui é a gente. Isso significa o quê? Que nós somos soberanos. Imagine que um cidadão de origem estrangeira esteja numa situação de perseguição política, convicção religiosa ou discriminação racial no seu país de origem. Vamos dar um exemplo? Tudo que acontece no direito, gente, a nível diplomático, é uma coisa que no final do dia pode acontecer na nossa casa. E se você usar um exemplo que pode acontecer na sua casa, você vai entender como funciona entre os países, entre os estados. Vou contar uma história de um sujeito. Talvez vocês já tenham conhecido alguém nesta situação. Vamos inventar um nome para esse sujeito. O nome dele é X. O X mora com a sua mãe e com o seu pai na casinha dele. Num determinado momento, o X, que nasceu num corpo de menina, descobre que a sua inclinação é para ser um menino. Ele diz assim: eu sou um menino num corpo de menina. Se você olhar para mim, você vê uma menina. Mas na verdade, eu quero ser um menino, eu sou um menino. E esse X chega para o seu pai, para sua mãe e diz: mãe, pai, embora eu esteja aqui como uma menina, na verdade eu sou um menino. Aí o pai já começa aqui a dar uma surra. Vem aqui, para que já dá uma surra. A mãe já fala assim: olha, você é uma aberração, só dá desgosto. E aquela pessoa, aquele X, vai sofrendo, até chegar a um ponto que fica insustentável. O que ele vai fazer? Pegar uma mochila, ou a trouxinha do Chaves, né? Um lençol, amarrar as coisas, botar nas costas e vai embora. Aí ele bate na porta de uma pessoa, conta a sua história e diz assim: será que aqui você me aceita como eu sou? Eu sou um menino no corpo de menina. Ou eu sou uma menina que gosta de outras meninas. Um menino que gosta de outros meninos. Será que você me aceita? Ah, eu te aceito. Pode entrar. Então, só que meu pai quer me bater. Se meu pai descobrir que eu estou aqui, ele vai me bater. Ele fala assim: não tem problema, porque aqui mando eu. Aí o seu pai vem. Quando o seu pai vem, chega na porta, o dono daquela casa aparece no portão e fala: meu amigo, aqui você não entra. Ah, mas é minha filha, e eu vou pegar e vou bater. Aqui você não bate, aqui você não entra, aqui mando eu. Eu ilustrei essa historinha para vocês que eu acabei de inventar. Vocês já ouviram isso? Talvez vocês conheçam alguém que tenha passado por uma situação como essa. Isso é asilo político, gente. Isso é asilo político.
Existem países xiitas, por exemplo, que professam uma determinada fé. Imagine que um sujeito do Afeganistão se rende ao cristianismo, passa a acreditar num sujeito chamado Jesus Cristo. Se ele falar que acredita em Jesus Cristo, o presidente vai mandar matar ele. Porque lá a religião é uma obrigação. Mas ele diz, eu não acredito nisso, eu acredito em outra coisa. Aí ele escuta que num tal de Brasil, você tem liberdade religiosa, porque o Estado é laico, e ele permite você professar a sua fé da maneira que você quiser. Ele corre para o Brasil, corre com a roupa do corpo, não leva nada. Entra no primeiro avião, num navio, num barco, num bote, vem nadando, não importa. Ele chega aqui. Quando ele entra aqui, ele não tem um visto. Ele não tem um passaporte, ele não tem um documento. Às vezes ele não tem nada. Vai chegar ofegante. Como você chegou aqui? Eu vim nadando. Mas o que está acontecendo? Me esconde que eles estão vindo, eles querem me matar. Eles quem? O pessoal do meu país. Não, entra aqui pro Brasil. Entrou no Brasil, está protegido, ganhou asilo político. E o asilo político é um documento que você dá ao sujeito para ele ficar no Brasil. E aqui ninguém mexe com ele. Aqui ele pode professar a sua fé. Isso é asilo político. Massa, né? É a humanidade pela humanidade. O direito ao asilo político está previsto no DUD. O que é o DUD? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é maravilhoso, isso é obra do direito. Isso é coisa que nós conquistamos. Qualquer pessoa do mundo inteiro que estiver sofrendo perseguição política, perseguição religiosa, perseguição por discriminação racial, corre para o Brasil, gente. Por isso que a gente tem tanto estrangeiro aqui. Isso, Evanilson. Só é asilo quando tem essa perseguição. É isso aí. Ah, mas assim, eu conheço uma história, por exemplo, a história da minha bisavó. Da minha bisavó não, vamos falar da avó, né? Eu conheço a história da minha avó. A minha avó era italiana. Em 1945, no meio da guerra, tomaram a fazenda dela, estavam matando todo mundo, ela pegou 4 filhos, botou embaixo do braço, entrou no primeiro navio e parou aqui. Por quê? Porque o país estava em guerra. E ela está aqui até hoje. Aliás, talvez ela já tenha morrido, mas os filhos dela estão aqui, eu estou aqui, estamos aí. E aí? Isso não é asilo, isso é refúgio. Lembra? Passou na televisão faz pouco tempo. Alguns países estavam em guerra, chegando navios e navios de haitianos na França. Tem que comprovar, Evanilson. Tudo tem que comprovar. É igual aqui. Eu sei que vocês sabem. Mas eu vou aplicar uma prova, porque tem que comprovar. Vocês têm que tirar nota, porque tem que comprovar. Já se acostuma. Então isso é refúgio. Essa é a diferença do asilo para o refúgio. Eu tive um professor que veio fugido da Segunda Guerra. Foi um professor de história. Veio com a roupa do corpo. Era bem velhinho. Pediu refúgio. E ficou refugiado aqui. Está aqui até hoje. Tratados. Aqui é rápido, né? A gente falou dos tratados a aula inteira. Vocês já estão craques. Vamos bater aqui rapidinho o que é? Os tratados internacionais são acordos realizados em âmbito internacional. Já vimos isso. Visa proteger e fortalecer os interesses de uma determinada área. É para proteção. Você tem o seu, eu tenho o meu, mas e aqui no meio? Como que a gente faz? A gente faz assim. Para que isso aconteça, é necessário haver vontade livre dos participantes.
Não posso ser obrigado a entrar no tratado. Tenho que entrar por vontade própria. E o objetivo tem que ser possível, específico e respeitando as condições formais. O que são as condições formais? O presidente precisa assinar, precisa estar de acordo com a Constituição Federal, precisa haver um processo legislativo, precisa ter uma votação. É burocracia, precisa seguir. No caso do Tratado de Natureza Internacional, o direito internacional serve como guia. Então, essa matéria que nós estamos estudando hoje, o direito internacional, é um guia para a produção de tratados, que vai virar o quê? Direito substantivo, uniforme ou material, que é tudo isso que a gente está falando. Como o Tratado de Versalhes, de Tordesilhas, tantos outros que a gente aprende na escola. Ah, e não é tratado, é uma coisa um pouco mais simples. Tudo bem, é um protocolo. Já ouviram falar de algum protocolo? Por exemplo, países que se comprometem a poluir menos ou a compensar a sua poluição. Protocolo de Kyoto. A gente aprendeu lá na sexta série. E o Estado pode ser um sujeito de direito internacional. Como? Ele pode ser um Estado simples, formado por um único poder, é o caso do Brasil. Então, assim, Brasil, governo federal, União. Quais são os poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Beleza, é isso aí. Somos sujeitos do direito internacional. Quem figura como pessoa jurídica assinando o tratado? Ah, o Brasil, um Estado simples. Ah, nos Estados Unidos, cada Estado tem uma força própria e não se submetem ao governo central. Aqui, todos os estados, Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, todo mundo se submete à União. Os Estados Unidos não, eles têm uma independência maior. Ah, então lá o Estado não é unitário e simples, lá o Estado é composto. Essa é a diferença, uma diferença técnica, de composição. E esse Estado unitário, ah, professor, mas eu ouvi dizer que o Estado é simples. Unitário e simples são sinônimos, por isso que eu trouxe os dois para vocês. Mas é a mesma coisa. Na minha visão, o termo correto é unitário, porque forma uma unidade. Tem gente que chama de simples. Tudo bem. Você tem um centro de decisão e função política, representada pela figura do governo central. Todos os cidadãos estão sujeitos a uma autoridade única, ou seja, ao mesmo regime constitucional. O que vale? Constituição Federal. Ela vale para quem? Para todo mundo, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. E os poderes, judiciário, executivo, legislativo, eles têm que ficar na capital. Onde estão todos esses poderes? Brasília. Ah, posso levar o judiciário, o centro, né, para Manaus? Não. Tem que ficar na capital. Então isso é o que significa dizer que o Estado é unitário. É um procedimento. Vamos para a nossa avaliação? Autoavaliação. Pergunta-se: o Estado, por meio do direito público internacional, utiliza como ferramenta para transitar em outros estados o quê? As leis, os tratados, as penas, a Constituição, ou nada disso? Vamos todo mundo desligar a tela, porque eu já não sei mais de nada. Alternativa A, B, C, D ou E? Marcos. Cadê a Ingrid? Cadê a Alane? Já apareceu. Ah, a Ingrid apareceu. Lohane. Duda, cadê? Tá com a gente ainda?
A Marcha também, cadê? Vinícius. Isso aí. A alternativa correta são as leis? Não. As leis estão abaixo da Constituição. Então ela não pode transitar entre os estados. Por quê? Porque o estado é simples. É unitário. Não serve. As penas? Não, a pena nem entra aqui, né? Assunto da aula passada, professor, superei. Próximo. A Constituição, essa aqui já dá para confundir, né? Porque é a principal lei que a gente tem. Mas não é, porque a Constituição trata do direito para dentro. A Ana não superou. São os tratados, né? Alternativa B. De baixinho. Os tratados são os acordos que os estados fazem para transitarem uns entre os outros. Então eu quero regulamentar a situação do americano, que está sujeito à lei americana. Não vou invadir os caras. Vamos fazer um tratado. Aí o tratado uniformiza essa relação. Pergunta. Quem acertou? Entendeu por que acertou? Eu ia falar quem errou, mas ninguém errou. Parece que vocês entenderam. Vamos para o nosso caso? Para pensar e responder? Ai de vocês não responderem isso aqui, hein? James Bond. Já viram os filmes do James Bond? Conhecido na quebrada como 007? Cadê o Evanilson? Cadê o Max? Eles gostam quando eu falo gíria. Aí. Vamos ver o que aconteceu com o James Bond? James Bond decidiu se mudar para o Brasil. Ah, Ruth, só ficou o nome, é isso aí. O James Bond, vulgo 007, decidiu se mudar para o Brasil. Aqui no Brasil, ou seja, em solo nacional, foi muito bem recebido pelo povo brasileiro, tornando-se um ícone na política nacional. 10 anos depois, após um bom trabalho público, todo mundo adorou James Bond na política. James Bond deputado 10. 10 anos depois, todo mundo, James para presidente. Atendendo ao clamor social, decide candidatar-se à presidência da República. Seus oponentes, toda a turma aí, né? Dória, Bolsonaro, Sérgio Moro, Lula, todo mundo que entrar aí, já sabem que caso James Bond se candidate, a vitória é garantida. Os caras falaram assim, se ele entrar, ele ganha. Ele tem o apoio da nação inteira. Somos 200 milhões com você, James. Pergunta-se, o que os representantes dos outros partidos políticos devem alegar para impedir que James se torne o presidente da República? E aí? Não precisa responder aqui. Sacaram? Gostaram da minha criatividade trazendo James Bond para ser presidente do Brasil? Aguardo vocês no meu e-mail com a resposta. Vote 007 para James Bond como novo presidente do Brasil. É isso aí. Será que dá para votar 007? Ou não dá? Boa noite, galera. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueçam, aula amanhã